Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal. Muitas pessoas chegam até aqui procurando dicas para fazer aquele bolo caseiro perfeito. Seja porque vai receber uma visita, vai fazer para acompanhar aquele cafezinho da tarde ou até mesmo para começar a vender. Aquele bolo com café é muito mais que o sabor, ele é também afeto e carinho. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu separei 7 dicas que vão te ajudar a fazer um bolo caseiro perfeito para agradar suas visitas ou seus clientes. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Antes que eu apresente as 7 dicas, eu vou citar de uma forma rápida 5 erros que as pessoas cometem ao fazer um bolo e que podem estragar a sua receita. É importante você saber para não errar na hora do preparo do seu bolo. Não verificar a data de validade dos ingredientes. Aconteceu comigo esses dias, não olhei a data do vencimento do fermento e infelizmente estava vencido e meu bolo não cresceu e solou. Não untar a forma antes de bater a massa. É importante fazer isso antes de começar a preparar a massa. Não pré-aquecer o forno. O tempo mínimo de pré-aquecimento exigido é de 15 minutos em temperatura de 180 graus ou 10 minutos a 200 graus. Bater tudo no liquidificador. Jamais bata farinha de trigo e fermento no liquidificador. Assar demais o bolo. Seu bolo pode ficar ressecado. Você já cometeu alguns desses erros? Compartilhe com a gente aqui embaixo nos comentários. No meu caso, como falei anteriormente, foi não verificar a data de validade do fermento. Dito isso, agora vamos às 7 dicas para o seu bolo sair perfeito. Primeiro, peneire os ingredientes secos. Aposto que você já chegou a ver pequenas pedrinhas de açúcar ou farinha, não é mesmo? Essas pedrinhas não se dissolvem e podem deixar a textura do seu bolo comprometida. Isso já aconteceu até comigo. Esqueci de peneirar a farinha de trigo e quando fui cortar o bolo, apareceu uma pedrinha de farinha de trigo no meio da massa. Para evitar essa situação desagradável e para ajudar seu bolo a sair perfeito, peneire a farinha de trigo e o açúcar também. Eu gosto de peneirar também o fermento, mas é importante ressaltar que ele é por último. Segundo, adicione os ingredientes na ordem certa. Sim, isso realmente importa, pois a junção de cada um tem um papel fundamental para deixar o bolo perfeito. Bata primeiramente os ovos com açúcar e a manteiga por cerca de 5 minutos. Esse é o tempo ideal para que o açúcar comece a derreter e incorporar aos outros ingredientes. Isso vai formar uma pastinha. Em seguida, já vai adicionando aos poucos a farinha de trigo, intercalando com leite ou água. Terceira dica, não bata tudo no liquidificador e nem na batedeira. A massa fica muito mais fofinha quando incorporamos a farinha de trigo na mão. Na batedeira ou liquidificador, bata somente os primeiros ingredientes, ovos, manteiga ou óleo e o açúcar. Depois transfira essa mistura para uma tigela e vai adicionando de 3 a 4 colheres bem cheias de farinha de trigo. Mexa e adicione um pouquinho de leite. Vai fazendo dessa forma até finalizar, sempre mexendo com um batedor de claras de alumínio, pois é ele que vai ajudar a destruir qualquer gruminho. Acredite, dessa forma seu bolo sairá bem melhor do que bater tudo junto. Quarta dica, adicione amido de milho. O famoso amido de milho no bolo funciona mesmo e tem a capacidade de deixar a massa muito mais leve e aerada. Mas atenção! É preciso reduzir um pouco a farinha e substituir a mesma quantidade por amido de milho. A maioria das receitas pedem 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Sendo assim, coloque apenas 2 xícaras de farinha e 1 xícara de amido de milho. Prontinho. Substituição feita. Pode apostar nessa dica que funciona muito. Quinta dica, utilize claras em neve. Essa técnica da confeitaria é infalível para deixar o bolo extremamente fofinho e não há segredo algum. O indicado é bater 3 claras em velocidade máxima na batedeira por cerca de 5 minutos. Quando você perceber que está quase virando um suspiro com picos bem firmes, é só reservar.
Adicione as claras em neve sempre por último. Na hora de incorporar os outros ingredientes, mexa delicadamente com um garfo ou um batedor de claras. Tome muito cuidado para não desfazer a aeração. Sexta dica: dê leve batidinhas na forma. É claro que queremos um bolo totalmente aerado, mas principalmente quando colocamos claras em neve, pode ser que fique algumas bolhas grandes no meio da massa. Após o término do preparo no forno, essas bolhas não sumirão. Aí você terá alguns buracos na massa e isso não é legal. Por isso, após colocar a massa na forma já untada, dê pequenas batidinhas sobre uma superfície. Sétima dica: espere a temperatura ideal para desenformar seu bolo. Nada de desenformar o bolo assim que ele sai do forno ou de esperar o bolo esfriar. Ele deve estar morno na hora de sair da forma. Com a ajuda de uma faca ou espátula, desgrude as beiradas do bolo da forma. Se for uma forma com furo central, coloque um pouco de farinha ou chocolate em pó e faça com que ele caia nas beiradas da forma. Bata com cuidado do lado externo da forma antes de virá-la de cabeça para baixo. Isso vai ajudar que seu bolo saia lindo da forma. E uma dica extra: nunca abra seu forno antes dos 30 minutos, que é o mínimo exigido para assar o bolo. Depois dos 30 minutos, faça o teste do palito. Se ele sair limpo, seu bolo está pronto. Retire do forno e espere ficar morno em cima de uma superfície em temperatura ambiente. Bom, eu espero que tenha gostado das dicas. Coloque elas em prática que você terá um bolo perfeito. Aproveite e compartilhe com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.